É tempo de recomeçar. Todos nós passamos por momentos na vida em que nos deparamos com ruínas, sonhos desfeitos, relações que foram desgastadas, projetos que não seguiram adiante e acabaram sendo engavetados. E nessas horas, a sensação de fracasso pode ser avassaladora. Mas a palavra de Deus nos ensina que há sempre um tempo para recomeçar. Neemias viveu uma situação semelhante. Quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, ele tomou uma decisão corajosa: clamar a Deus e agir. E o exemplo de Neemias nos ensina que a reconstrução é possível quando tomamos uma atitude diante das dificuldades. Em Neemias capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Sabe, irmãos, tem momentos na vida em que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer quais áreas da nossa vida precisam ser restauradas. Neemias poderia ter ignorado a destruição da sua cidade. Afinal, ele estava bem estabelecido como copeiro do rei. Mas ele se sensibilizou e por isso ele jejuou, orou e tomou uma decisão: agir para mudar aquela realidade. Assim como Neemias, nós precisamos ter coragem para enfrentar o desafio da reconstrução. Talvez hoje você esteja vivendo um período de crises em que a proteção e a segurança deram lugar à incerteza e à decepção. Mas Deus nos concede a oportunidade de recomeçar. E recomeçar significa aprender com os erros, corrigir a rota e buscar uma nova direção nele. O recomeço nem sempre será fácil. Muitas vezes ele exige abrir mão da zona de conforto, mudar hábitos, deixar para trás pessoas ou situações que não nos fazem bem. Neemias estava no palácio, em uma posição privilegiada, mas aceitou o desafio de retornar a Jerusalém para restaurar seus muros. Da mesma forma, Deus pode estar chamando você para reconstruir áreas importantes da sua vida, ainda que isso exija renúncia e esforço. Neemias não apenas agiu, mas buscou em Deus a direção para a sua missão. Antes de iniciar a obra, ele teve um tempo de oração, de jejum, e ele se preparou com as armas espirituais necessárias para aquele momento. Isso nos ensina que todo recomeço precisa estar alicerçado na presença de Deus. Recomeçar também significa enfrentar oposições. Quando Neemias decidiu reconstruir os muros, ele encontrou resistência de pessoas que tentaram desencorajá-lo, como Sambalate e Tobias. Isso nos mostra que sempre haverão aqueles que vão tentar impedir o nosso crescimento e a nossa restauração. O importante é mantermos o foco e confiarmos que Deus está no controle, nos fortalecendo para vencer as adversidades. Além da oposição externa, nós também podemos enfrentar desafios internos, como o medo, a insegurança e a falta de fé. Muitas vezes é mais fácil permanecer na zona de conforto do que encarar o desconhecido. Mas Deus nos chama para um recomeço cheio de esperança e propósito. Nós precisamos confiar que, assim como Ele ajudou Neemias a concluir sua missão, Ele também nos capacitará para reconstruir aquilo que foi destruído. Deus deseja reescrever a sua história,
mas Ele também espera ver em você uma atitude diferente, uma nova atitude. Não adianta continuar fazendo as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes. O Senhor te chama hoje a um recomeço, mas para isso você precisa se abrir para a mudança. Você precisa buscar a direção de Deus e você precisa agir com fé, crendo no seu coração que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pensado ou imaginado. Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2, verso 9, o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Eu sei que tem pais e mães que têm orado por seus filhos. Eu sei que tem esposas e maridos clamando pela restauração de seus casamentos. Eu sei que tem pessoas que estão passando por um tempo de grande escassez na área financeira, pessoas lutando contra as enfermidades, pessoas que têm travado uma batalha espiritual interna tremenda. Coloque isso aqui nos comentários. Se você não quiser escrever tudo, escreva pelo menos a área da sua vida que precisa do toque de Deus. E declare pela fé: é tempo de recomeçar. Amém? Escreva isso com convicção. É tempo de recomeçar. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nesse momento te agradecer por essa palavra tão maravilhosa, tão poderosa, que nos abençoa, que nos edifica e que nos confronta. Nós reconhecemos, Pai, que existem áreas em nossa vida que precisam ser reconstruídas. Assim como Neemias se levantou para restaurar os muros de Jerusalém, nós nos dispomos a recomeçar com a Tua ajuda. Renova as nossas forças, nos dê sabedoria e coragem para enfrentar os desafios. Eu sei que vamos encontrar oposição, eu sei que haverá momentos de desânimo, mas nós cremos que Tu estás conosco, nos fortalecendo para seguir em frente. Eu peço, Senhor, que Tu restaures as áreas das nossas vidas que precisam da Tua intervenção. Traga cura, meu Deus, para aqueles que sofrem com enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Restaura os lares que estão em crise. Traga reconciliação, perdão e entendimento entre esse casal. Fortalece aqueles que estão enfrentando desafios financeiros. O Senhor pode abrir portas. O Senhor pode conceder sabedoria para que esse irmão e essa irmã administrem bem os seus recursos. Ó Deus, que aquelas pessoas que sentem solidão possam encontrar amparo e amizade verdadeiros. Que aqueles que estão afastados de Ti, por qualquer motivo, por qualquer circunstância, voltem a sentir a Tua presença e reencontrem o caminho da fé. Ó Deus, ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades. Que a Tua graça nos sustente, que a Tua paz e a Tua alegria inundem o nosso coração. Nos capacita para que possamos viver um novo tempo, um tempo em que a nossa vida reflita a Tua glória e o Teu propósito. Que cada pessoa que ouvir essa mensagem possa ser um instrumento de restauração na vida de outras pessoas, assim como o Senhor tem restaurado
a nossa vida. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo de alguma forma falou ao seu coração, não guarde essa palavra apenas para você. Compartilhe ela com os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas e para todos aqueles que você ama. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis 6, de 5 a 8 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, essa passagem que foi lida revela um momento de grande tristeza no coração de Deus. A maldade havia se multiplicado e os pensamentos humanos eram continuamente maus. No entanto, em meio a essa geração corrompida, destaca-se Noé, um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Essa graça não era um reflexo do mérito humano, mas do favor divino que reconhece a integridade e o coração voltado para Deus. Deus se entristece com o pecado. A reação de Deus à maldade humana é profundamente emocional. Ele se arrepende de ter criado o homem e se entristece no coração. Esse arrependimento não implica erro da parte de Deus, mas expressa a indignação de Deus com o pecado e sua justiça diante da rebelião humana. Assim como um pai amoroso entristece ao ver um filho se desviar, Deus sente dor ao observar sua criação afastar-se dos seus propósitos. Essa tristeza nos lembra do ensinamento de Isaías no capítulo 59. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado rompe o nosso relacionamento com Deus. Mas mesmo assim, ele ainda busca aqueles que, como Noé, permanecem íntegros. A Bíblia descreve Noé como um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e que andava com Deus. Em uma sociedade totalmente corrompida, Noé permaneceu diferente. Ele não se conformou com os padrões ao seu redor, mas viveu de maneira que agradou a Deus. Essa integridade atraiu a atenção divina e resultou em sua escolha para liderar a preservação da criação durante o dilúvio. Charles Spurgeon certa vez afirmou: a graça de Deus não procura mérito, mas transforma os que a recebem. A graça que Noé encontrou foi o favor imerecido de Deus, e sua resposta foi um coração obediente e fiel. Eu e você somos sal e luz no mundo. Jesus nos chamou de sal da terra e luz do mundo. E essas metáforas, elas têm implicações práticas. O sal preserva e dá sabor. Assim como o sal impede a deterioração, a nossa presença no mundo deve impedir a corrupção moral e espiritual. Nós podemos fazer isso vivendo valores do reino de Deus, como justiça, misericórdia e compaixão.
e a luz do mundo. A luz dissipa as trevas. As nossas ações e palavras devem refletir o caráter de Cristo, iluminando o caminho para que outros vejam a verdade de Deus. Como Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, verso 15, somos chamados a ser irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Assim como Noé foi um instrumento de salvação naquela época, Jesus veio como o Salvador definitivo. Noé preservou a humanidade através da arca. Jesus nos oferece a salvação eterna, através da sua morte e ressurreição. Em Mateus 24, Jesus compara os dias de Noé com a sua segunda vinda, alertando-nos sobre a importância de estarmos preparados e vivendo em santidade. Assim como Deus se alegrou em Noé, ele também expressou sua alegria por Jesus, declarando lá no batismo de Jesus: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Hoje, nós podemos viver de maneira que Deus também se agrade de nós. Não porque somos perfeitos, nunca seremos, mas porque somos lavados pelo sangue de Cristo e guiados pelo Espírito Santo. Aleluia! Para sermos como Noé, em meio a uma geração perversa e corrupta, nós precisamos andar com Deus, dedicar tempo diário à oração e à leitura da palavra, buscando alinhamento com a vontade divina. Precisamos manter a nossa integridade, agir com honestidade, com compaixão e fidelidade, mesmo quando isso vai contra a cultura que prevalece nessa época. Obedecer pela fé. Assim como Noé construiu a arca pela fé em algo que ainda não havia visto, nós devemos confiar no plano de Deus, mesmo quando nós não entendemos completamente. Irmãos, a história de Noé nos ensina que é possível sermos diferentes em meio à corrupção. A nossa integridade e santidade atraem a atenção de Deus, assim como aconteceu com Noé. Ao vivermos como sal e luz, nós estamos proclamando a verdade de Cristo e apontando para a esperança da sua vinda. Que possamos ser aqueles de quem Deus pode olhar e dizer: "Esse aí é o meu filho amado, a minha filha amada, em quem eu tenho prazer." Amém? Nesse momento eu quero orar por você, orar pela sua vida, orar pela sua família. Antes eu quero pedir que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque é através dele que nós temos conseguido alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber todos os dias no seu celular um aviso informando que nós postamos um vídeo novo aqui. Amém? Se você quiser ajudar, apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome. Te agradecemos pela tua maravilhosa palavra, que nos desafia, que nos traz conhecimento, que nos confronta, ó Deus, e que coloca em nós a consciência de que somos teus filhos e que o Senhor observa as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Nos perdoe, porque muitas vezes temos desagradado ao Senhor com o nosso comportamento. Que possamos viver uma vida íntegra, uma vida justa, que possamos ser diferentes, assim como Noé foi, em meio a uma geração marcada pela corrupção, pela maldade,
pela imoralidade sexual, pela perversidade. Queremos ser diferentes. Queremos ser aqueles para quem o Senhor olha e tem prazer e se alegra. Por isso, transforma o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Muda a nossa vida, muda a nossa conduta, nos liberta inteiramente, nos liberta por completo. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece a dor dessa irmã, desse irmão. O Senhor sabe a luta que essa pessoa tem passado. O Senhor sabe exatamente o tamanho das tentações às quais nós temos nos submetido. Nos ajude a vencê-las, ó Deus. Eu peço que o Senhor dê provisão a essa família. Eu peço que o Senhor abra as portas para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor traga a cura para aqueles que enfrentam enfermidades. Que o Senhor restaure as finanças dessa pessoa que tem passado por um tempo de escassez. Ó Deus, que o Senhor permita que esse casal possa vencer essa crise e que essa família não seja destruída. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Em maio de 2025, nós vamos realizar o primeiro Congresso de Casais, Casamento Firmado na Rocha, aqui em Belo Horizonte. E eu espero por você. Se você gostaria de viver um tempo de cura, de restauração, de renovo, de aprendizado no seu relacionamento conjugal, você precisa investir na sua família, investir no seu casamento. Então não perca tempo. Faça contato ainda hoje nesse número de WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que está aparecendo aqui para você também, e garanta já a sua vaga. As vagas são limitadas, irmãos. Nós trabalhamos com um número pequeno de casais para poder dar uma atenção especial para todos. Então, faça isso hoje ainda. Amém? Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Ela pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.